Estamos aqui em Santana de Parnaíba com o presidente da CONSEG, Francesco. Vamos lá, Francisco. Primeiro você fala que é Conselho de Segurança. Tá bom. Ah, então, não é isso? E é o CONSEG. É o CONSEG. Isso. É o Conselho de Segurança. É o Conselho de Segurança. Tá, vai lá, pode começar o que eu dito aqui. Estamos aqui em Santana de Parnaíba com o presidente do CONSEG, Conselho de Segurança, Francisco José Meia. Francisco, conta pra gente, quem é o Francisco? Bom, Francisco é um carioca que mora em São Paulo há 21 anos e que se formou no Rio de Janeiro em economia e nunca trabalhou na área de economia. Trabalhou sempre na área de sistemas. Porque em 1973 a IBM não conseguia vender equipamentos por não ter pessoal para programá-los. Então isso fez com que ela tivesse que formar pessoas para colocar no mercado de trabalho. Né? E eu acabei entrando nessa leva de profissionais no mercado de trabalho em 1974. Né? Então eu tenho 34 anos, 36 anos mais ou menos de análise de sistemas, 0 de economia. Ok. E o seu mandato como presidente do CONSEG começou agora em junho? Começou em 1º de junho deste ano, 2010, e vai até 31 de maio de 2012. O que é CONSEG? CONSEG é uma franquia social, não é um termo geral, que a Secretaria de Segurança criou, na verdade, o falecido Franco Montoro criou, em 1988, por um decreto, e que tem a finalidade de fazer com que a comunidade possa trazer para as autoridades de segurança os seus problemas. E segurança é uma coisa bem ampla, né? Quando a gente fala em segurança, muita gente entende apenas a parte policial, ou seja, polícia civil, polícia militar. Mas faixa de segurança, faixa de pedestres é um item de segurança. Iluminação pública é um item de segurança, tá certo? Escolas públicas. Escolas públicas são itens de segurança, tá certo? A própria guarda municipal do nosso município, ou de qualquer município, é um item de segurança a ser discutido, né? A violência doméstica, a violência contra idosos, contra crianças, né? A pedofilia, que está muito em voga ultimamente. Então, quer dizer, o CONSEG ele se envolve com tudo aquilo que afeta a segurança da comunidade. Drogas, pavimentação ruim, por exemplo, de uma via muito utilizada, porque ela pode acabar causando um acidente. Tá Certo? Não no sentido da via em si, mas no sentido de que ela pode acabar causando um acidente de trânsito, porque uma moto, por exemplo, cai no buraco e nisso vai na direção da calçada, atropela alguém, e, enfim. Né? Então, quer dizer, o CONSEG ele tem um leque muito amplo, muito aberto em relação à segurança. Quais são os principais projetos hoje do CONSEG? Bom, principais projetos do CONSEG. Em primeiro lugar, nós queremos, nessa gestão, ir de bairro em bairro, entender o que acontece em cada uma dessas comunidades. Cada uma delas tem uma realidade totalmente diferente da outra. Vamos imaginar, Alphaville em relação à Fazendinha já é uma realidade muito grande, muito diferenciada. Dois mundos, né? Dois mundos completamente diferentes, né? Como eu falo, a Ilha da Fantasia e a Ilha da Realidade. Né? Depois a gente explica isso. Mas dentro do que se chama Fazendinha, também tem realidades diferentes. Né? Tem pessoas que moram em locais extremamente carentes, extremamente necessitados de qualquer infraestrutura. A prefeitura dá essa infraestrutura quando pode, mas a gente sempre quer um pouquinho a mais, sempre quer ter um pouquinho mais de infraestrutura, né? A participação popular é sempre bem-vinda, acho que pelo poder público também, né? Muito bem-vinda. Aliás, o CONSEG só existe se houver participação popular. As reuniões, por exemplo, têm um quórum mínimo para serem feitas. Por exemplo, não adianta estarmos lá 3 ou 4 pessoas e, vamos fazer a reunião.
Não pode. Tem um quórum mínimo para ser feito. Por quê? Ela tem que ter representatividade da comunidade. Qual que é o mínimo de moradores numa reunião do Conseg? O mínimo de pessoas, além dos membros da diretoria e dos membros natos, que são o delegado e o capitão da Companhia de Polícia Militar, são no mínimo 4 pessoas. Tá. Ou seja, a diretoria normalmente é composta por 5 e aí os 4 membros da comunidade seria o mínimo para se fazer uma reunião do Conseg. Né? Em que bairro já aconteceu? A primeira reunião foi no centro. Nós recebemos do vereador Regis Salles, presidente da casa, autorização para fazermos a reunião de junho. A reunião de julho foi feita na CIA, em Alphaville. E a próxima reunião será no Jardim Isaura. E a seguinte será... Dia 5 de agosto, né? Dia 5 de agosto, no Jardim Isaura. E a próxima será na Fazendinha. Já está marcada, será divulgada mais proximamente. Né? Um outro projeto que nós temos é de divulgação do Conseg. Ou seja, fazer um jornalzinho, um boletim informativo, alguma coisa desse tipo, que possa ser distribuído nos bairros e nos residenciais de Alphaville, para que as pessoas tomem conhecimento daquilo que está acontecendo em volta delas. Né? Tanto em termos de segurança, quanto em termos do que o Conseg vem fazendo por essa segurança. Né? E uma outra preocupação que é muito grande nossa é com relação à venda de bebida alcoólica para menores de idade, que acontece principalmente na periferia. Nós temos recebido reclamações de moradores que reclamam que os filhos, os amigos dos filhos frequentam os bares e que eles não conseguem evitar porque o dono do bar fornece, não para levar para casa, mas para tomar no próprio bar. Seja cerveja, seja um conhaque, seja uma vodka. O que seria preciso fazer? Fiscalização? O que é? Na verdade, nós precisamos que as pessoas saiam do anonimato e nos digam, tal bar, em tal rua, fornece bebida. Aí cabe a denúncia anônima, né? Sim, nós mantemos no anonimato a pessoa que fez a denúncia. Sim. Mas a polícia tem que saber porque ela também... Veja bem, existe um problema sério de contingente policial no Brasil inteiro e São Paulo não é exceção. Tá? Então o que acontece? A polícia não tem nem viaturas e nem homens para fiscalizar rua por rua 24 horas por dia. Aliás, não haveria dinheiro Também não haveria dinheiro. Como isso? Exatamente. Então o que acontece? As pessoas precisam sair do anonimato e de fato dizerem, olha, na minha rua, não precisa se identificar, na minha rua, no número tal, existe um bar que vende bebida alcoólica para menores de 18 anos. A polícia automaticamente vai tomar providências, com auxílio, de repente, da Guarda Municipal, tá certo? Mas vai tomar providências. Agora, existe um bar que vende bebida, aonde? Qual? É muito difícil chegarmos lá. Existe um telefone, um número específico ou é o próprio número da polícia para a pessoa ligar? Olha, a pessoa pode ligar no 181, que é o disque denúncia da polícia. Tá certo? A pessoa pode ligar no 0800 da Guarda, que eu não estou agora... a gente complementa depois. Isso. É o 0800 da Guarda Municipal. E ela pode também, na própria reunião do Conseg, sem se identificar, ou se identificando, mas nós mantemos no anonimato a denúncia, colocamos apenas, morador de tal bairro, etc. e tal, denunciou que na rua tal, número tal, há a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Francisco, você falou sobre também uma outra coisa que é importante, de você sugerir em relação à violência doméstica das mulheres, né? Que não tem um lugar para... existe... Você tem uma ideia, assim, acho que devia estabelecer um lugar, né? Existe em Santana de Parnaíba uma rede que se chama Rede Construtores da Paz. Essa rede é formada por profissionais que trabalham basicamente na área de saúde do município. Tá? Psicólogos, médicos, enfermeiras, etc., que trabalham em hospitais, UBSs, pronto-socorro. O Conseg participa dessa rede, tá? E o que nós ouvimos é que as pessoas reclamam o seguinte: a mulher recebe uma violência dentro ou fora de casa pelo marido que chega embriagado, tá certo?
ela vai ao posto de saúde para ser medicada, né, fazer um curativo, vai à delegacia para fazer um BO e, infelizmente, depois ela é obrigada a dormir com o inimigo, porque não tem aonde abrigar estas mulheres. Eu já conversei com o delegado titular de Santana de Parnaíba, doutor Gilberto. Ele está se prontificando a montar um ambiente com 3 ou 4 camas para aquela noite da denúncia. Vamos dizer assim, o fato aconteceu às 9 horas da noite, ela foi para a delegacia, fez o BO, em vez dela voltar para casa, ela ficaria na delegacia, teria uma cama para ela só por uma noite, né? Por aquela noite. Mas o problema não acaba naquela noite. Começa ali. Exatamente, até porque ela não voltando para casa vai gerar um aumento de ódio, de tensão entre ela e o companheiro, o marido, enfim. O que vai ser? É melhor termos um abrigo para essas pessoas, que a gente pudesse levar essas mulheres e elas ficarem lá até que o processo corra e o juiz diga: muito bem, meu amigo, então você sai de casa, vai levar a sua vida, mas vai parar de agir de maneira violenta contra a sua companheira, a sua esposa. Isso é uma coisa que consegue estar iniciando conversações. A gente tem ideia de qual seria a grandeza desse problema na região? Olha, a violência, quantidade, Fátima, contra mulheres é alta na medida em que uma grande parte da população periférica de Santana de Parnaíba é bastante humilde. Se pegarmos bairros como Colinas do Anhanguera, Refúgio dos Bandeirantes, a própria Fazendinha, são pessoas humildes que moram lá. Muitas delas trabalhadoras, muitas delas honestas, mas no meio delas sempre tem aquele que é o violento, o machão, o dono da situação, e que acha que a mulher é simplesmente um saco de pancada na vida dele, né? Então, não é pequena essa violência. Os números a gente pode levantar com a Rede Construtores da Paz, que, aliás, a próxima reunião será no dia 29 de julho, no CEP, ali na entrada de Santana de Parnaíba, às 14 horas. Certo. Você já tem uma ideia clara dessa instalação, desse local? Quem é que poderia construir, administrar? Olha, teria que ser a Secretaria de Serviços Sociais, na minha opinião. Da Prefeitura, né? Da Prefeitura, né? Que faria esse trabalho, né? Eu não vejo algo grandioso, Cláudio. Eu vejo um lugar que possa abrigar em torno de 20 a 30 pessoas, porque a maioria se arrepende, essa é a verdade. A gente sabe até pela Lei Maria da Penha. Ele retira o boletim de ocorrência. Exatamente. Entendeu? A gente sabe pela Lei Maria da Penha que na hora que o investigador de polícia fala: olha, vou levar isso para o fórum. Ah, pelo amor de Deus, não faça isso. Então deixa eu entrar num outro tema dentro disso, esse tema é rico. Por exemplo, então a lei está errada, né? Porque se ela fosse, por exemplo, condicionada ao Ministério Público, no momento que ocorre a agressão, não cabe a representação da vítima, mas sim do Ministério Público, como é com crimes de roubo, de violência, de morte, de homicídio, né, que né, é contra o Ministério Público contra o acusado. Acho que aí essa violência poderia, porque aí não daria para retirar o BO, não daria para. Que ela se arrepende. Entende? Ficaria na mão do Ministério Público. Não seria uma boa ideia isso? Existe uma que alterar a ideia é ruim, a lei. Existe uma linha muito tênue entre a realidade e a possibilidade. O juiz pode dizer: olha, você vai levar a sua vida longe dela e ponto final. Ele sai de casa. Dali a 15, 20, 30 dias, ela descobre onde ele está, vai atrás dele e fala: volta, meu amor, eu não consigo viver sem você. E aí, o que adiantou todo esse trabalho do Ministério Público, do próprio juiz? Ou seja, veja bem, a justiça já é atravancada por processos mais ridículos possíveis, né? Tem processo que o sujeito roubou a laranja do meu pé, uma laranja, né?
E aí faz um processo, porque o sujeito, quem rouba uma, amanhã pode roubar uma dúzia. Mas está um processo correndo na justiça e tem processos muito mais importantes que não chegam a serem julgados. Porque nós vemos hoje, né, você tem acompanhado com certeza, a violência, vamos falar dessas duas mulheres aí, a Elisa Samúdio e a Mércia Nakashima. São dois casos totalmente distintos. São distintos, mas são duas mulheres que foram assassinadas pelas pessoas, né, ligadas, que se relacionavam. Nós temos mais recentemente aquele que deu 9 tiros lá em Goiás. Havia uma decisão para que não se aproximasse 300 metros, ele chegou a 2 metros e deu 9 tiros. No cabeleireiro. Isso. Mas não estava na hora de que pudesse alterar a lei em relação a isso, para proteger, porque você mesmo disse, e a TV, ela deixa claro que a violência contra a mulher hoje ela é maior do que jamais vista, né? Porque hoje a mulher... Eu acho que, veja bem, Cláudio, o mundo vem mudando. O mundo vem mudando. Sim. E a velocidade com que as informações chegam cada vez é maior. Aquilo, um tremor de terra na Tailândia, você está sabendo daqui a 5 minutos. Coisa que demorava, às vezes, 24 horas para você receber essa notícia, porque ela vinha via telégrafo, alguém tinha que interpretar aquilo e etc. e tal. Hoje, com a internet, alguém posta lá que, olha, acabei de passar por um tremor de tantos graus aqui, o prédio do meu lado desabou. Filmou com celular e você aqui no Brasil está vendo a cena 2 minutos depois. 2 minutos depois. O que acontece? A violência contra a mulher, eu acho que ela vem aumentando na medida em que não há providência efetiva da coisa. E eu vou explicar melhor. O Código Penal brasileiro é de 1940. Ele não é obsoleto. Ele é uma múmia. Ele é algo que deveria ser colocado num museu para todo mundo ver como é que já foi possível legislar com aquilo. Mas ele teria que ser totalmente modificado. Refeito, será? Refeito, do zero. Primeiro, vamos a um ponto básico do Código Penal. Redução de pena por bom comportamento, isso não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Visita íntima não existe em lugar nenhum do mundo. Outra, preso simplesmente ocioso dentro da cadeia, não existe lugar nenhum. E a figura do flagrante? E a figura do flagrante? Porque a pessoa só pode ser presa em flagrante. Em alguns casos, sim. Em alguns casos só pode ser presa em flagrante. Essa lei que foi criada na época, que ninguém deve lembrar mais, do Sérgio Paranhos Fleury, do DOPS, né? Foi criado para ele. Porque não existia até então, não existia isso. Isso. Não deveria também cair essa figura da prisão em flagrante? Muitas coisas têm que ser modificadas. Porque com essa velocidade que você disse, as câmeras hoje elas filmam o assassinato. Sim. Aí a pessoa foge do flagrante e está filmando, mas ela não é presa. Exatamente. Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo, aquele jornalista do Estadão, Pimenta da Veiga, que matou a namorada com 2 tiros pelas costas e está solto. Ele foi condenado em primeira instância. 19 anos, né, de condenação. Exatamente. Foi condenado em primeira instância e está solto, andando pela rua. Sob o risco de prescrição da pena. Sob o risco de prescrição da pena, sobre o risco de jamais ser levado novamente a um tribunal, porque ele tem bons advogados. Tem uma idade já de 70 tem uma idade avançada. Pode cair um terço da pena, um sexto da pena. Exatamente. Essa redução de pena por idade também tem que cair. Não me interessa, você cometeu um crime aos 90 anos e foi condenado a 10, você vai pagar 10. Você não vai pagar 2,5. Exemplo, traficante. Hoje, a pena inicial para um traficante de drogas é de 4 anos. Os juízes entendem que se for uma pessoa de bom comportamento e se for uma pessoa primária, eles já baixam de 4 para 3. O que significa que, no máximo, 1 ano e 6 meses, ele está fora. Ele está na rua. É verdade. Cumpriu a pena dele. E volta para quê? Para traficar. Porque não existe hoje algo que dê tanto dinheiro e tão fácil quanto a droga. Então o problema na realidade... Não faço apologia à droga, claro, pelo amor de Deus. Longe disso. Mas então se entende que o problema é a punição que não é aplicada. O problema é uma punição que não é aplicada adequadamente. Ou seja, a lei é bonita, né? A lei é bonita, mas a lei tem muitos Cs e muitas vírgulas e gera muitas interpretações e muitas possibilidades de interpretação.
Por exemplo, você pega o Código Criminal em inglês. Se não me falha a memória, ele tem 42 artigos. Apenas. Só. Sucinto. É pouco. 42 artigos. Pouco não, deve ser adequado para eles, para a Grã-Bretanha toda, né? Isso. O que acontece? Não tem C e não tem vírgula. Meu amigo, qual é a punição para tal fato? A punição é esta. Sobre os menores, você me lembrou da Inglaterra que 2 meninos de 10 anos mataram uma menina de 7 anos numa linha de trem, deve ter uns 15, 20 anos isso. E os meninos foram julgados como adultos. Exatamente. Sobre menor. Eu vejo assim, Cláudio, se eu posso votar, eu posso escolher o presidente da República. Eu posso matar? Então eu tenho que ser punido. Eu sou responsável, né? Porque eu estou assumindo que eu tenho juízo para decidir se o próximo presidente da República vai ser amarelo ou verde. Perfeito? Se eu tenho esse juízo de valores, eu também tenho que ter o juízo de punição. E tem que ser tratado como um adulto. Não existe a possibilidade de haver 2 caminhos, ou seja, eu tenho 16 anos, voto para presidente da República, mas eu mato você ou seu filho e eu vou para uma instituição que, na verdade, tem intenção corretiva. Como criança, né? Exatamente. E uma instituição que vai tentar corrigir o meu comportamento. Gente, cadeia no Brasil... Independentemente do crime, você fica só 3 anos. Não, no máximo. No máximo. Pode ficar só 2 meses, pode ficar só 3 meses. No máximo, você fica 3 anos dentro de uma instituição casa. Né? Quer dizer, ele pode votar para presidente da República, mas se ele matar, ele vai para uma instituição corretiva. Ele não pode ser sentenciado a 30 anos, que aliás nunca são cumpridos. Ele não pode ser sentenciado à morte. Ele não pode ser sentenciado a nada. Ele é um coitado, um jovem, entendeu? Que não sabia os valores sociais. Ah, mas ele vota para presidente. Então, onde é que está essa diferença? Né? Quer dizer, essa hipocrisia tem que acabar. Me diz uma coisa. A proposta do CONSEG é fazer com que a população participe mais da própria segurança, seja coautor desse sistema. Né? Exatamente. Você acha que se a população participar mais efetivamente de ações como essa, ou de fóruns como esse, a comunidade vai acabar se apropriando e podendo fazer um pouco mais de pressão em cima dessas contradições, dessas hipocrisias que você estava mencionando? Fátima, eu vejo assim. Por que o Congresso não trabalha em cima de um projeto de um Código Penal novo? Porque não há interesse. Quem são os grandes traficantes? Ninguém os conhece. Né? Desde Pablo Escobar, ninguém os conhece. Então, o que acontece? Tem pessoas que, infelizmente, têm seus aviões particulares, não vamos generalizar. Tem pessoas que têm seus aviões particulares que vão aos Estados Unidos, vão à Europa, vão enfim, rodam o mundo e que muitas vezes estão traficando drogas. Ou na Jamaica, né? Ou na Jamaica, estão traficando drogas. Então, o que acontece? Não há interesse efetivo em que seja modificado o Código Penal. Porque o Código Penal acabaria com os crimes de colarinho branco, acabaria com foros privilegiados para senadores, deputados e etc. Cela especial. Tá certo? Cela especial. Tá certo? Todo mundo é especial. Eu sou especial, vocês são especiais. Especial. Exatamente. Sabe, quer dizer, aquela novela de que quem tem curso superior... Aliás, quem tem curso superior devia pagar dobrado, porque tem uma preparação melhor do mais que... acesso à Exatamente, informação. tem mais acesso à informação, deveria ter mais acesso à educação, tá certo? E não ficar se envolvendo em crimes, como a gente sabe por aí, né? Pimenta da Veiga e etc. e companhia. Né? Qual é a esperança? A esperança é que o povo realmente tome ciência. O que acontece, Fátima, é o seguinte: eu sou filho de imigrantes, meus pais são alemães, né? Eu sei, pelos meus avós, pelos meus pais, o que eles sofreram durante a guerra. Né? Meu avô dizia, eu saía literalmente com uma mala de casa cheia de notas de dinheiro para comprar batata e um pouco de farinha. Na Alemanha, né? Isso na Alemanha. Antes de Hitler. Não, em 39 já, 39, 40, por aí.
E ele falava, e eu voltava para casa com aquela mala de dinheiro. E haviam duas razões possíveis para eu voltar com a mala de dinheiro. A primeira, eu não encontrava nada que eu tinha ido procurar. Ou seja, não tinha para vender, nem batata, nem farinha. Segundo, eu ia comprar a batata que custava, exemplo, R$5 o quilo, vamos botar 5 moedas o quilo, passou a custar 35 moedas o quilo. E eu não tinha dinheiro naquela mala suficiente para comprar nem meio quilo de batata. São as duas formas da inflação, né? São as duas formas da inflação. Só na mercadoria ou... Exatamente. Então o que acontece? O brasileiro precisaria passar primeiro por um nacionalismo. O brasileiro só é nacionalista na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, todo mundo... Um mês se for até a final, né? Isso. Tá certo? Na Copa do Mundo, todo mundo bota a bandeirinha no carro, todo mundo bota a camiseta do Brasil, todo mundo enfeita a casa e ótimo. Passou a Copa do Mundo, cadê o nacionalismo? É cada um por si. Né? E uma coisa muito importante, o brasileiro só tem direitos, ele não tem deveres. A Constituição prevê direitos, mas ela também prevê deveres. Tá certo? E os brasileiros esqueceram. Olha, você quiser começar. Ok.